Olá, pessoas. Hoje nós vamos falar sobre herança. Estaremos dando continuidade à parte teórica de nossa disciplina Programação Orientada a Objeto. Então, herança é o mecanismo da orientação a objeto que ela nos permite criar classes novas a partir de classes existentes. Não só aquelas criadas por nós, mas também aquelas classes que são criadas pela própria linguagem, como no exemplo da linguagem Java, que ela possui a classe Object, e praticamente todas as classes acabam herdando de Object. Então, dentro da orientação a objeto, nós temos as superclasses, também conhecidas como classe pai, mãe, avós, dependendo da hierarquia a qual ela pertence, e as subclasses, que são as classes filhas, aquelas que vão estar herdando das superclasses. Nós temos um exemplo aqui do domínio de uma empresa, onde a gente tem uma estrutura que parte a partir de um funcionário. Então nós temos aqui uma classe funcionário e essa classe ela possui dois atributos. São duas características que o funcionário possui: salário e nome. Então, a partir de funcionário, nós vamos ter as classes gerente, diretor e presidente. Essas três classes são filhas de funcionário. Então, a partir do momento que elas são filhas de funcionários, elas herdam salário e nome. E por conta disso, eu não preciso repetir esses atributos aqui, elas não precisam repetir essas características. Da mesma forma, se funcionário possuísse algum método, alguma ação que ele executasse aqui, automaticamente ele viria para gerente, diretor e presidente também por herança. Seguindo aí nossa hierarquia de classe, para esse domínio nós temos também a classe diretor de RH e diretor de TI. Então, seguindo a questão aqui da herança, então diretor de TI e diretor de RH também vão possuir os atributos salário e nome, que eles herdaram de diretor que herdou de funcionário. Se diretor tivesse algum atributo em específico, como por exemplo setor, então setor seria um atributo só de diretor, e aí por herança diretor de RH e diretor de TI também acabaria recebendo esse atributo. Então daí a ideia de herança. E o que é que a gente ganha com isso? Ao invés de, no momento de estar escrevendo a classe diretor, eu estar tendo que reescrever salário, estar tendo que reescrever nome, eu não preciso mais me preocupar com esse atributo, porque esse atributo já veio por herança da classe funcionário. Então isso faz com que a gente tenha economia na hora de codificar. Isso vai reduzir o número de linhas de código. Partindo aqui agora para o nosso momento de mão na massa, a gente praticar um pouco aqui esses conceitos. Então a gente vai ter aqui alguns exemplos para a gente trabalhar. Então observem aí esse domínio. É um domínio que a gente está tratando a partir de figuras geométricas. Então nós temos quadrado, retângulo, círculo e polígono regular. Para essas figuras, além de alguns atributos, algumas características, a gente vai ter também algumas ações que essas figuras vão estar executando. Então eu tenho para quadrado a medida de um lado, considerando que todos os lados são iguais. Retângulo nós temos um lado A e um lado B, porque aí são lados com medidas diferentes. Círculo nós temos o raio. E para os polígonos regulares nós vamos ter os lados e também um valor aí que está sendo chamado aí na figura de A, que é a distância entre o centro desse polígono e o lado. E aí, a partir dessas figuras, a gente vai ter que cadastrar, calcular a área delas, bem como seu perímetro. Então, como é que isso ficaria a partir do momento que a gente passar a aplicar os conceitos de herança, os conceitos de abstração e também de encapsulamento que a gente já veio tratando nos vídeos anteriores? Então, considerando esse domínio, o que é que todas essas figuras elas têm em comum? A primeira coisa é que todas elas são figuras geométricas. Todas elas vão precisar calcular a área e todas elas vão precisar calcular um perímetro.
Da mesma forma que elas vão ter pelo menos um lado ou o raio, dependendo da figura. Então, essas coisas que são comuns, a gente está aplicando aqui nessa primeira classe, que vai ser nossa classe Pi, que é a classe figura geométrica. Então, figura geométrica ela tem as ações calcular área, calcular perímetro, e ela tem um atributo aí que nós estamos chamando de AR, porque ela está representando um dos lados das figuras, bem como o raio para o caso do círculo. E aí nós temos quadrado. O quadrado ele está herdando da figura geométrica. Então, se vocês observarem aí, quadrado não recebe atributo nenhum, porque ele já está herdando o atributo A, que é o lado que ele está recebendo aí de figura geométrica. Se vocês olharem todas as figuras, a gente está repetindo nelas as ações calcular área e calcular perímetro. Aí vocês podem pensar, mas a ideia não é reduzir escrita de código, não é a gente estar reaproveitando o código. Bom, nesse caso aí tem um detalhezinho bem específico, que a gente vai estar entrando mais em detalhes nisso no próximo vídeo, mas é quando a gente estiver trabalhando o conceito de polimorfismo. Por enquanto, vamos seguir aqui observando nossa estrutura aqui, nossa hierarquia de classe. Então nós temos retângulo. Como o retângulo precisaria de mais um atributo, então foi acrescentado aqui em retângulo o atributo B, que seria o outro lado. Então se eu precisar calcular a área do retângulo, que é um lado vezes outro, então vai ser o valor do atributo AR, que ele herdou de geometria, de figura geométrica, vezes o atributo B, que foi inserido nele. Círculo, assim como quadrado, não precisou utilizar atributo nenhum, que ele vai usar como referência o atributo AR, que é a única coisa que ele precisa para calcular a área e para calcular o perímetro. E isso aí veio por herança de figura geométrica. Já polígono regular, surgiram aí mais dois atributos. B, que vai ser o lado do polígono, que a gente vai estar utilizando tanto para cálculo de área como para cálculo de perímetro. E um atributo novo aí que vai ser o número de lados, porque a área e também o perímetro do polígono regular vai ser calculado a partir do número de lados. Seguindo nesse mesmo exemplo da figura regular, a gente vai fazer uma avaliação aqui para ver se a gente consegue abstrair mais esse domínio. A gente vai ver se a gente consegue simplificar mais. Então, olhando para essas duas figuras, um quadrado e um polígono regular qualquer, será que a gente pode considerar um quadrado como um polígono regular? Claro que sim. Qual é o conceito de polígono regular? Polígono regular é aquele que possui todos os lados iguais. Então, a gente considerando o polígono, o quadrado como um polígono regular, a gente vai estar fazendo aqui alguns ajustes no quadrado para que ele nos permita fazer esse cálculo a partir do conceito de polígono regular e não mais olhando para ele como um simples quadrado. E com isso, a gente vai conseguir reduzir mais ainda aquela nossa árvore de herança. Então agora para o cálculo do quadrado nós vamos ter, seu perímetro vai ser o quê? Número de lados vezes B, que é o lado do polígono regular, e o A, para esse caso aqui do quadrado, ele vai ser igual a B dividido por 2, ao lado dividido por 2. O A, quando a gente falou no slide anterior, ele representa a distância do centro até a face de um lado. E a gente vai precisar dele para fazer o cálculo lá da nossa área. Então aqui nós temos nossa árvore hierárquica, só que de uma forma agora mais resumida. O que aconteceu? Ao invés de ter 4 classes herdando, a gente agora passou a ter apenas uma. Então eu tenho aqui a classe retângulo, que herdou o atributo AR de figura geométrica, círculo, que também acabou herdando o AR de figura geométrica, como a gente viu anteriormente, e polígono regular.
E o quadrado que a gente tinha incluído na estrutura anterior, a gente retirou e vai calcular também as informações do quadrado a partir da classe polígono regular. Então veja só, a gente aplicou os conceitos de abstração justamente para a gente conseguir encontrar as características comuns entre o quadrado e outras figuras, e a partir daí a gente conseguiu reduzir mais ainda a nossa infraestrutura aqui de hierarquia de herança. Então a gente ficou agora com um modelo mais simplificado. Dando continuidade à avaliação da ideia da herança, dentro do que a gente pode estar aplicando aqui, esse nosso domínio, a gente trabalhou até aqui figuras planas, só que agora a gente vai passar a fazer uma avaliação a partir das figuras geométricas. Então nós temos aí um cilindro, um paralelepípedo e uma figura 3D a partir de um polígono regular. Ela pode ter qualquer formato aí, dependendo do número de lados que ela possui. O que é que a gente vai ter que acrescentar aqui? A gente vai ter que fazer agora para essa figura em formato 3D, a gente vai ter que incluir o cálculo do volume. Então, avaliando aqui, o que é que esses polígonos teriam a mais que a gente não conseguiu colocar ainda na figura anterior que tratou nossa hierarquia de herança? O que é que a gente tem de atributo novo? Bom, raio a gente já tinha, lado A, lado B também a gente já tinha. O que é que tem de novo agora é altura. Então, para as classes que a gente vai incluir agora na nossa infraestrutura, a gente vai ter que incluir altura e mais o cálculo do volume. Então, seguindo o modelo anterior, onde a gente partiu da figura geométrica e a partir dela a gente teve a herança para essas três classes, retângulo, círculo e polígono regular, que aí são as figuras ainda em 2D, a gente vai incluir na nossa árvore agora figuras 3D. Então, o que é que a gente vai ter? Paralelepípedo, que vai herdar de retângulo, e aí o que é que aconteceu com a classe paralelepípedo? Para calcular volume, se a gente voltar para a imagem lá, como é que a gente calcula o volume? Área vezes altura. Seguindo aí o conceito da herança, eu não vou precisar incluir em paralelepípedo ou nas outras figuras 3D o cálculo da área, porque automaticamente eu vou estar herdando isso das classes mães. Então, para paralelepípedo eu vou herdar de retângulo, para cilindro de círculo e para polígono regular 3D, a gente vai estar herdando esse cálculo da área aí de polígono regular. De atributo novo, a gente precisou incluir apenas a altura, o H que está aparecendo aí para vocês, que esse H ele está representando justamente a altura dessa figura 3D. Então é um atributo novo que eu não tinha de onde herdar, então eu incluí essa altura. Então, se vocês verem, eu tenho alguns atributos e tenho alguns métodos que eu consegui reaproveitar nessa minha estrutura a partir da herança. Então isso fez o quê? Com que a gente reduzisse escrita de código. Nós temos aqui o exemplo de duas classes que foram montadas sem observar os conceitos que a gente viu até agora, sem observar o conceito de abstração e os conceitos de herança. Então o que aconteceu? Eu tenho uma classe professor e tenho uma classe aluno. Será que essas duas classes têm algum atributo, alguma ação que é comum para elas? Se vocês observarem bem, vocês vão perceber que tanto professor como aluno possuem nome e possuem idade. Então, desta forma, eu não preciso estar tendo que escrever isso duas vezes, ou três, quatro, se houvesse outras entidades aí. Se houvesse uma entidade administrativa, uma entidade terceirizada, uma entidade pais ou responsáveis. Então, se eu fosse continuar modelando dessa forma, eu ia estar repetindo esses atributos várias vezes. Então, seguindo a ideia da abstração, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso que é comum para essas duas entidades e a gente vai juntar para uma unidade só. Então, a partir daí, a gente poderia avaliar o que? Eu chamaria uma classe mãe, e essa classe mãe chamaria-se pessoa.
e aí ela vai possuir nome e idade, que é o comum para as outras entidades. E aí, a partir daí, o que é que a gente teria? Uma classe professor que herda de pessoa, e aí para professor eu só preciso incluir os atributos formação e coordenação, e uma outra classe aluno, onde para essa classe aluno eu vou apenas precisar incluir o atributo curso, porque nome e idade ele já vai herdar de pessoa. Se nesse nosso domínio, por exemplo, a gente precisasse incluir aí os responsáveis, o que queria, como seria a modelagem dessa classe? Vamos dizer que se os responsáveis possuíssem nome, idade e um CPF, na classe responsável você vai precisar incluir o atributo CPF, porque assim como as outras, nome e idade seriam herdadas de pessoa. Pronto, pessoal, por esse vídeo é só. Então até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre polimorfismo